Saudações de paz para você, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Evandro Moretti com mais um tema importante da fé cristã. Hoje eu quero falar sobre algumas características que eu tenho notado, alguns sinais de chatice daquelas pessoas que romperam com o sistema religioso, não frequentam mais nenhuma denominação, porém tem algumas características que estão sendo muito inconvenientes. Estão mais piorando a situação do que ajeitando a situação. Então eu vou falar sobre 6 características que infelizmente estão sendo muito fáceis de encontrarmos nessas pessoas que hoje são chamadas de desigrejadas. Nós já falamos sobre isso. Não existe desigrejado, tá? Existem cristãos sem denominações, tá? Mas entre estes, não todos, é claro, sem generalizar, entre estes, alguns ficaram chatos demais. Então fique com a gente até o final. Eu vou falar 6 características e depois eu quero fechar com um texto do Evangelho para afirmar tudo aquilo que eu mencionar aqui, tá bom? Então vamos lá. Quem ainda não é inscrito neste canal, eu peço que você se inscreva, fale deste canal às pessoas, comente embaixo do vídeo e vai ser muito bom interagir com você. Muito bem, o Evangelho da Graça, o Evangelho simples de Jesus, está crescendo, está se propagando, graças a Deus por isso. É o Evangelho sem as invencionices do sistema religioso. Cada vez mais pessoas estão entendendo que aquilo que aprenderam dentro do sistema, dentro de uma denominação, não tem nada a ver com aquilo que Jesus ensinou, ou pelo menos com aquilo que Jesus queria que a gente aprendesse e que de fato muitos estamos aprendendo agora. Tá? E esse Evangelho da Graça tem algumas palavras ou algumas frases, né? Ou alguns ensinos, melhor dizendo, que são comuns entre todos aqueles que disseram basta para o sistema. Tá? Quase todas as pessoas que saíram do sistema religioso têm um posicionamento parecido. Tá? É claro que não em tudo. Não em tudo. Existem muitas diferenças entre aqueles que fizeram essa ruptura, mas algumas coisas são bem parecidas. Por exemplo, todos entenderam que não precisa mais ir em templo, porque você é o templo do Espírito Santo. Só que o que acontece? Tem muita gente dessa galera que não vai mais em templo, mas fica criticando quem vai. E muitos escondem um problema que está nele. O problema de não querer se associar. São pessoas que não são sociáveis. Ela até entendeu que a gente não precisa de templo para adorar e seguir a Cristo. Mas o que eles precisam melhorar é no convívio com as pessoas. O que eles escondem é que eles detestam as pessoas que vão ao templo porque eles detestam pessoas. Tá? Eles detestam a ideia de convivência. E isso é perigoso. Você precisa se tratar dessa situação. Tá? Então, nem todo mundo que entendeu a graça se torna uma pessoa mais amável. Alguns se tornam pessoas insuportáveis. Tá? E a gente sabe que isso que eu vou falar aqui não é com todos, mas você já deve ter visto pessoas assim, que se tornaram insuportáveis depois que supostamente entenderam o Evangelho da Graça. Outra coisa que é comum entre os que abraçaram o Evangelho da Graça é a respeito do batismo na água. Todos entendemos que o batismo da água é obsoleto, ou seja, ele é desnecessário. Todos entendemos isso, ponto final, e a gente não toca nesse assunto para brigar com as pessoas, mas alguns tocam e vivem buscando ocasiões para discutir com as pessoas a respeito desse assunto. Nós vamos falar sobre isso. Outra coisa muito divergente é sobre a volta de Jesus. E o pessoal que abraçou a doutrina da graça, a grande parte deles afirmam a volta de Jesus passada, a volta de Jesus no ano 70. E isso é um posicionamento teológico, isso não é novo, não é uma descoberta de pólvora, tá? Faz parte do grupo que pensa, que tem o nome de preterista, tá? Os preteristas, ou o preterismo teológico, ou o preterismo escatológico, é antigo que só vendo, e muita gente acredita que descobriu a pólvora.
O que a gente não pode fazer é tentar fazer esse ensino descer goela abaixo das pessoas. E tem gente fazendo isso. Mesmo porque existem outros posicionamentos. E existem bases em textos para outros posicionamentos. E acredito que a gente não deva ficar tocando nesse assunto a fim de querer discutir com as pessoas. Tá? Acredito que a gente deve se posicionar de forma mais pacífica em relação a isso, ou com um diálogo bem educado. Uma outra coisa a respeito da Santa Ceia. Todos nós entendemos que a verdadeira ceia não é aquele evento mensal que se faz nas denominações. E outra coisa, que já é um grupo menor, mas entre aqueles que abraçaram o Evangelho da Graça, há aqueles que pensam que a única forma de você honrar o nome de Deus é falando o seu nome na pronúncia hebraica. Tá? E aí se tornam insuportáveis, porque quando ouvem alguém falando Jesus, já querem brigar com a pessoa. Não é Jesus não, é Yahu. Vamos falar sobre isso, tá bom? Vamos lá, 5 ou 6 sinais de chatices entre aqueles que saíram do sistema religioso. Primeiro sinal de chatice, ficar comentando no espaço alheio. Você gosta de falar sobre aquilo que você aprendeu? Não tem problema. Agora fala no seu espaço. Não tenta ficar falando no espaço dos outros, que você vai ser chato, você vai ser inconveniente. Eu vejo pessoas entrando, comentando no vídeo do pessoal das denominações, pregadores, pregadoras, cantores, cantoras, criticando o louvor deles, criticando as reuniões deles, criticando tudo que eles fazem, tá? No espaço deles. Faz o seguinte, você gosta de falar? Fala no seu espaço, no seu Facebook, tá? Com palavras suaves, sem querer ofender as pessoas. Mas tem uma galera aí que é brincadeira. Eles ficam caçando vídeos de pessoas que pensam diferente deles. Não vamos falar que essas pessoas estejam certas. Algumas estão bem erradas naquilo que afirmam. Mas estão afirmando no espaço deles e não no seu. E é chato você ficar invadindo o espaço das pessoas para falar. Seja ético, pelo amor de Deus. Segunda característica, ser deselegante ao receber um convite. Você tem um amigo, um conhecido, um parente que chega lá e te convida. Vamos no culto da nossa igreja? Vai ter um congresso lá, vai ter um batismo lá, vai ter Santa Ceia lá. E aí você aproveita o momento para ser grosso. Você aproveita o momento para ser deselegante. Você fala, não, eu não vou, e eu não vou porque vocês estão tudo errado, você tem que parar de fazer isso, vocês estão blasfemando contra Deus quando vocês fazem isso. Enfim, gente, a pessoa que te convidou, na grande maioria das vezes, ela é inocente naquilo que está absorvendo em sua mente, ela ainda tem todo aquele processo que você passou para aprender, tá? E ela não é uma pessoa condenada. Muitas dessas pessoas são gente boa de Deus, como eu sempre afirmo aqui. Vamos acreditar na graça de Deus, entrando em corações e não tendo nenhuma dificuldade em relação a isso, porque se Deus tivesse dificuldade em salvar alguém, ele não seria Deus. Então tem gente do sistema que é, gente boa, talvez está com a mente confusa ainda, mas são pessoas maravilhosas. E você, ao receber um convite, se você não quiser ir, tudo bem. Embora, se você for, você não vai ser castigado por Deus por isso, não. Deus não vai castigar você se você for no culto da denominação, não. Deus não vai castigar você porque você vai no batismo da católica, da batismo da evangélica, por você assistir uma reunião do Testemunho de Jeová, da Adventista, da Assembleia, da Batista. Gente, Deus não é chato assim, não. Tudo bem que eles entenderam errado, as práticas muitas vezes não tem nada a ver com o Evangelho, mas espera um momento para falar quando você for pedido, quando você for solicitado. Quando você for convidado, na maior parte das vezes, a pessoa ia estar te chamando ali com o maior das boas intenções, porque gosta de você, respeita isso. Não é o momento de falar, tá? É momento até de você ir, ou não ir, mas com educação. Tá bom? Ou você tem medo de ir lá e sua mente ficar confusa de novo. Então você não entendeu o Evangelho. Vamos lá. Número 3. Tocar no assunto sem ser solicitado.
Tá, reunião em família lá, todo mundo é um exemplo aqui, todo mundo é da Adventista. Todo mundo é da Adventista. Aí ninguém tá falando naquele assunto. Aí você chega, ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. Você sabia que Jesus já voltou? Ninguém tá tocando naquele assunto. Você aborda o pessoal. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês sabiam que vocês estão tudo errado ao guardar o sábado e Deus vai condenar vocês? E não vai, você sabe. Deus não vai condenar as pessoas por práticas que não são nocivas ao próximo. Tá? Então, a pessoa acredita naquilo lá, é uma desnecessidade, tá? Mas nós sabemos muito bem que o amor de Deus cobre uma multidão de erros. Vocês sabem disso, o Evangelho nos ensina isso. Nós divulgamos a mensagem da graça, não é para ofender as pessoas, não. É no nosso espaço para fazê-las pensar, se elas quiserem. Tá? Agora você ficar abordando as pessoas sem ser solicitado é chato demais. Para com isso. Vamos lá. Número 4. Achar que se não falar, você está descumprindo uma ordem de Deus. Sabe o que eu já percebi entre os chamados desigrejados, entre os chamados pregadores da graça? Eu percebi que alguns deles sente uma necessidade de ficar falando o tempo inteiro, porque no fundo da cabeça deles, na mente deles, se eles não falar, é como se eles estivessem desobedecendo a Deus. Ô gente, Deus é grande. Mesmo que você não fale, se aquela pessoa tiver de entender, Deus a faz entender. E se ela tiver de ser salva sem entender, nada impede, porque está nas mãos de Deus. Faça com que o seu diálogo seja um diálogo amado, esperado, desejado. Não se torne uma pessoa indesejada. Essa não é a proposta do Evangelho. Tá? Então tem gente que tem a necessidade de estar falando o tempo inteiro, porque na cabecinha dele ele acha que se não falar, está descumprindo uma ordem divina. E você sabe que não é assim. Tá bom? Número 5. Condenar quem faz diferente. Eu já vi cada palavra pesada desse pessoal da teologia da graça que vocês não têm noção. Gente falando assim, ó, quem faz Santa Ceia está blasfemando contra o Espírito Santo. Então, isso aí é pesado. Quem batiza na água está desonrando a Deus. Pesado. Olha, quem vai em templos está blasfemando contra Jesus. Ô, gente, todos nós sabemos que não é por aí. Todos nós, eu estou falando genericamente, né? Graças a Deus por aqueles que entenderam. Porque aqueles que entenderam sabem muito bem que as coisas não são bem por aí. Tá? E Deus está ali com o seu amor paciencioso. E essas pessoas não estão blasfemando, não é uma ação deliberada, não é uma ação de insulto a Deus. Elas fazem muitas dessas coisas com um coração ignorante, entendendo que é daquela forma. E se a gente, com um pouquinho de esforço, percebe isso nessas pessoas queridas, você acha que Deus, que é muitíssimo mais sábio que nós, os pensamentos dele são mais altos do que os nossos, você acha que Deus não tem tolerância, amabilidade com essas pessoas? Agora vai você querer ficar condenando com palavras pesadas, como que se essas pessoas fazendo aquilo que fazem, estão indo direto para o inferno. Na cabeça de muitos desigrejados, Deus só salva quem pensa igual a eles. Por favor, né? Número 6. Criticar tudo que os outros fazem. Ô, meu irmãozão, isso é chatice. Tá? Aprenda a elogiar até coisas boas que são feitas dentro do sistema religioso, seja na católica, na umbanda, no espiritismo, nas denominações evangélicas. Tem ações boas, sim. Mas e as intenções? As intenções deixa que Deus sabe o que é. Agora, tem ações que devem ser elogiadas. E não tem problema, não é um erro você elogiar ações bem feitas das instituições religiosas, não. Agora você só sabe criticar, rapaz.
Você só sabe criticar tudo que o pessoal que pensa diferente de você faz. Para você está totalmente errado, são dignos de condenação. Isso reflete ódio interno. Você precisa de tratamento. E o Evangelho, daqui a pouco nós vamos mencionar uma palavra, um texto a respeito disso, que encaixa em situação de gente assim. Não seja chato. Não é errado você elogiar ações praticadas por eles, não. Esse negócio de criticar tudo só reflete que você ainda não entendeu muito bem. Tá? Jesus uma vez falou a vós, sendo maus, sabem fazer boas coisas aos seus filhos. Ou seja, Jesus, ele sabia a condição daquelas pessoas e mesmo assim elogiou o tratamento familiar delas. Então, gente, não seja um ex-religioso fanático. Não seja um ex-religioso que agora está mais chato do que quando pertencia a alguma religião. E para fechar, eu vou deixar aqui um texto, tá? Aqui em Colossenses, capítulo 4, versículo 6, que diz o seguinte, ó: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Colossenses capítulo 4, versículo 6. Não preciso falar mais nada depois de ler esse texto, né? Um grande abraço.